Irmãos, eu não sei se você já lutou contra a incredulidade. O que é a incredulidade? Incredulidade é você não ter fé em Deus ou nas promessas dele. É você titubear muitas vezes na fé em Deus e no que ele diz. Todo crente passa por isso na vida. Todo crente passa em algum momento por momentos de fraqueza na fé, esfriamento. Às vezes Deus tem promessas e nós esfriamos na fé e na confiança em Deus. Muitas vezes por esperarmos aquela promessa chegar e não chegar. Muitas vezes por estarmos ali na obra de Deus, na igreja de Deus, e não vermos as coisas acontecerem e nosso coração se esfriar. O nosso coração, ele é pecaminoso. Antes de sermos crentes, lutamos para crer em Deus. Depois de sermos crentes, nós vamos passar a vida toda lutando para crer totalmente em Deus. Por quê? Porque o nosso coração, a nossa carne, pecaminosa, Gálatas 5 vai dizer que há uma guerra entre a carne e o espírito. A nossa carne, ela não deseja a Deus. Ela deseja o pecado. Por isso que é uma luta, mesmo quando crentes, ainda assim, crermos em Deus e nas suas promessas. É por isso que muitas vezes nós lutamos, por exemplo, com o luto, com o medo da morte, com a tristeza, com a angústia, com o temor a homens. Porque muitas vezes esses sentimentos em nosso coração, que todo mundo passa, esses pecados em nosso coração, têm a raiz na incredulidade. Tem a raiz na nossa falta de fé, que é normal, muitas vezes acontece. Mas no texto que eu vou trabalhar com os irmãos nessa manhã, Lucas capítulo 1, versículos 39 a 80, vai nos ensinar que como nós permanecermos confiando em Deus e nas suas promessas e a lutarmos contra a incredulidade. Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Lucas 1, versículos 39 a 80. Lucas capítulo 1, versículos 39 a 80. O que é que vai acontecer aqui nesse texto? Nós sabemos que estamos no início do livro de Lucas. Os versículos anteriores, quando você tiver a oportunidade, você vai ver que aconteceu de o anjo Gabriel aparecer a Zacarias, um sacerdote, quando ele estava oferecendo incenso ao templo, e dizer para ele que ele seria o pai de João Batista, que precederia o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Isso foi um milagre porque Zacarias era idoso, a sua esposa Isabel era uma mulher estéril, não podia ter filhos, e ela também era idosa. E Deus e o anjo Gabriel, enviado por Deus, faz esse anúncio a Zacarias, dizendo que ele seria pai de João Batista, que precederia Jesus, para preparar o coração do povo de Israel para uma mensagem do evangelho que seria muito mais profunda do que a religiosidade daquela época. Depois disso, o mesmo anjo Gabriel aparece a uma virgem de Israel chamada Maria, uma mulher pobre, uma mulher noiva de um carpinteiro, José, e o anjo Gabriel aparece para ela e diz: você vai ser mãe do Salvador do mundo, Jesus. Emanuel, Deus salva. E a tua parenta Isabel, eu também já falei para ela que ela vai ser mãe, aquela que era estéril também vai ser mãe de João Batista, que precederá a Cristo. E ali Maria recebe essa promessa também de que ela vai ser mãe, sendo ela virgem, como estava profetizado ali no profeta Isaías. Então, antes desse texto de Lucas 1 que nós vamos ler, nós temos esses dois anúncios. O anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, que ele seria pai de João Batista, e consequentemente a Isabel também, e o anúncio do anjo Gabriel a Maria, de que ela seria mãe de Jesus. Tá? E nós vamos aprender aqui hoje
Se nós fôssemos resumir o sermão em uma frase, seria: a misericórdia de Deus nos recompensa se crermos em suas promessas, mas se não crermos, ainda assim Ele as cumpre, pois é fiel. Amém? A misericórdia de Deus nos recompensa se crermos em suas promessas, mas se não crermos, ainda assim Ele as cumpre, pois é fiel. Então, quero te convidar a lermos os versículos 39 até os versículos 45, nesse momento. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Nós vamos ver aqui muito claramente a misericórdia de Deus e como Ele nos recompensa quando a gente crê em suas promessas. Perceba que, como eu disse, Maria foi prometida para ser mãe de Jesus, e ela foi visitar Isabel, que era sua parenta. Até porque ela tinha ouvido do anjo que Isabel ficaria grávida. E aí, quando Maria chega na casa de Isabel, o Espírito Santo começa a tomar conta da situação. E aí, quando Isabel vê Maria, com João Batista em sua barriga, Isabel começa a sentir, João Batista, o texto diz aqui, lhe estremeceu. O sentido do texto é que João Batista, na barriga de Isabel, começou a pular, começou a gritar, começou a ter grande alegria, a se contorcer, a chutar. Por quê? Porque João Batista, mesmo o bebê ali no útero, ele já era cheio do Espírito Santo, como tinha sido dito pelo anjo Gabriel, capítulo 1. E João Batista sentiu a presença do Salvador ali com ele, Jesus Cristo, o bebê na barriga de Maria. E ali ele começou a se contorcer, a pular cheio de alegria. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel disse: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Pelo Espírito Santo de Deus, Isabel exaltou Maria. Tu és agraciada. Tu és a mulher que recebeu o maior privilégio que uma mulher poderia receber nessa terra. Tu serás a mãe do meu Senhor. É isso que ela fala, versículo 43. Que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Ninguém precisou dizer para Isabel que aquele bebê que estava na barriga de Isabel, dizer para Isabel que o bebê que estava na barriga de Maria era o Senhor dela. E aqui nos mostra que Jesus também, Ele é um com Deus. Ele é Deus. A palavra aqui é Senhor no sentido de que esse bebê que está na sua barriga é o meu Deus, é o meu Senhor. Versículo 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada, feliz a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isso é maravilhoso porque, ao contrário de Zacarias, que no versículo 20 não tinha crido no anúncio de Gabriel, que a sua esposa teria um filho, Maria, aqui nós vemos que ela creu no que o anjo disse para ela. Maria creu no que o anjo Gabriel tinha prometido a ela. E é por isso que Isabel fala: serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E eu queria trazer para as nossas vidas que, da mesma forma que Maria creu na promessa do anjo Gabriel, nós também precisamos crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. Pois da mesma forma que Maria, ela foi recompensada, no caso ela está grávida do Salvador do mundo, Deus também nos recompensa quando nós cremos nas promessas dele. Eu lembro que há alguns anos atrás,
eu tinha um caderninho preto, onde eu usava esse caderninho para escrever promessas da Bíblia para a minha vida. Então, em momentos que eu estava triste, eu escrevia versículos que me prometiam que, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus me acolhe. Momentos que me faltavam ali o dinheiro, o financeiro, eu escrevia promessas que me diziam que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, eu ainda posso ser alegre no Senhor. E todos os dias eu lia aquelas promessas naquele caderninho. E eu te convido a fazer o mesmo. Eu te convido a fazer o mesmo. Deus tem promessas para que você viva uma vida abundante de alegria no Espírito Santo nessa vida aqui na terra. Deus tem promessas não só para a sua vida aqui na terra, mas para a eternidade. Anote essas promessas em um caderninho. Anote essas promessas no espelho do seu quarto. Anote essas promessas e cole num papel no seu armário. Mas se conforte com essas promessas. Se console com essas promessas. Você está hoje ansioso em relação a decisões a tomar para o futuro? Lembre-se de Salmos 32:8. Deus fala: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Talvez você não esteja ansioso quanto a isso, mas você mora sozinho ou sozinha e se sente solitário. Talvez você seja viúvo, talvez você seja divorciado, talvez você seja apenas um jovem solteiro que mora sozinho. Mas como eu disse, Salmo 27:10, porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Você tem medo do que as pessoas podem pensar de você? Provérbios 29:25 diz, quem tem medo dos outros cai em armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Você está ansioso porque está doente? Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Você fica aflito porque pensa que vai morrer um dia? Romanos 14:7-9, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Pegue essas promessas e se console, se fortaleça nelas. Vasculhe a palavra de Deus para ter palavras que consolem o seu coração e fortalecem o seu coração em momentos difíceis. Amém? Há milhares de promessas na Bíblia. Lute contra a incredulidade com elas e busque a elas em oração. Agora eu convido você então a lermos os versículos 46 a 56. Nós vamos ver aqui Maria louvando a Deus pela sua misericórdia. E como Deus exaltou ela por ela ser humilde e confiar nele. Diz assim, versículo 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Eu quero que você preste atenção aqui na humildade de Maria e como Deus exaltou a ela. Ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Maria, ela era uma mulher humilde, meus irmãos. Ela era uma mulher humilde.
A futura mãe do Salvador do mundo não era filha do imperador romano, o homem mais importante daquela época. Aquela que seria a mãe do Salvador no mundo, não era uma mulher rica, cheia de posses, com um berço de ouro para receber aquele que seria o ser humano mais importante de todos os tempos. Aquela que seria a mãe do Salvador do mundo, não tinha um esposo totalmente poderoso, nada disso. A mãe do Salvador do mundo é a mulher de Nazaré. Nazaré é uma cidade que nem é citada na Bíblia. Nazaré, por muitos, como a gente vê no relato dos evangelhos, era uma cidade até desprezada pelos judeus, porque tinha mistura entre gentios e judeus. A mãe do Salvador do mundo foi mulher de um carpinteiro. E ela recebeu o Salvador no mundo numa estribaria, numa manjedoura, onde nem lugar no hotel tinha para que ela ficasse. Porque a lógica do evangelho é essa. Se a lógica do mundo é que os ricos sejam exaltados, na lógica do evangelho é ao contrário. Os humildes é que são exaltados. Talvez você que está aqui essa noite é humilde em questão de dinheiro. Você não tem muito dinheiro. Mas lembre-se que Maria era pobre e Deus a exaltou. Talvez você que está aqui essa noite não tenha nascido de uma família de renome, de poder, família de políticos. Mas, lembre-se que Maria nasceu em Nazaré, ela é de Nazaré, uma cidade pobre. E essa é a sua situação também. Mas nós aprendemos que na lógica do evangelho as coisas é ao contrário, o reino de Deus é ao contrário. Eu lembro que quando eu era novo convertido, meu primo Isaías disse para mim assim: o reino de Deus é ao contrário, Moisés, você vai aprender isso aí. E o reino de Deus é ao contrário. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 11:29, diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a sua alma. Deus, quando Ele envia Jesus ao mundo, Ele não envia para salvar os ricos, porque muitas vezes os ricos já se acham salvos. Mas Ele envia Jesus ao mundo para os doentes, para as prostitutas, para os miseráveis, para os pobres, para os desprezados, os oprimidos. Ele envia Jesus para quem estava precisando, e nós, nesta manhã, precisamos de Cristo em nossa vida. Precisamos de Jesus porque nós somos pecadores, nós somos simples, somos falhos. Olha que interessante, o versículos 49 em diante: o poderoso fez grandes coisas, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ele agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, cumprindo a profecia de Isaías 61, versículos de 1 a 3, que dizia que Jesus viria para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, libertação aos algemados, dar vida àqueles que estão presos, a consolar os que choram e dar alegria a eles. Jesus não veio para quem não precisa, Jesus veio para quem precisa, e eu e você nessa manhã precisamos dele. Precisamos dele. As pessoas pobres do mundo, as pessoas nos leitos de hospitais, as pessoas que não têm esperança no mundo, as abandonadas, as desprezadas, as que estão na sarjeta, o mundo não tem esperança para elas. Os ricos não vão se importar com elas, o governo não se importa com elas, mas o nosso Jesus se importa com elas. E Ele nos chama a nos importarmos também. Assim como Ele estava com os publicanos e comia na mesa com eles, assim como Ele chamou Mateus naquela coletoria que era publicano, assim como Ele
estava com as prostitutas, desprezava os fariseus porque eram orgulhosos. Jesus nos chama a andarmos nessas ruas e darmos a mão a quem está no passeio sem esperança, aqueles que estão sem família, aqueles que não têm para onde ir. A amar aqueles que não são amados, como Ele amou. Porque os olhos de Jesus estão nos humildes, para os exaltar. Para os exaltar. Logo depois, você vê Maria dizendo, versículos 54 a 55, o Senhor amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Ou seja, a promessa que Deus tinha feito a Abraão em Gênesis 17, versículos 3 a 7, há milhares de anos atrás. Deus tinha prometido a Abraão que iria lhe fazer pai de muitas nações. E Jesus cumpriu isso através do seu povo que veio a crer nele, e através também do povo de Israel. Deus também tinha prometido a Abraão que a aliança ia ser para sempre, e que ele iria ser para sempre o Deus do seu povo. E Deus hoje, e nós somos o povo de Deus, e Deus é o Deus nosso. Ele cumpre a promessa em Cristo que tinha feito a Abraão. E Maria aqui está exaltando isso. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Por que misericórdia? Porque ao longo da história, o povo de Deus sempre falhou, sempre desobedeceu, sempre errou, sempre deixou a Deus. Mas Deus não deixou de ser fiel apesar de nós. Mesmo quando nós falhamos hoje, em buscar e amar a Deus da forma como deveríamos, Ele não deixa de ser fiel a nós. Lá na carta de Paulo a Timóteo, vai estar escrito justamente isso. Mesmo quando somos infiéis, Ele não deixa de ser fiel, pois não pode negar a si mesmo. Nosso Deus é fiel, meus irmãos. E se nós somos desprezados pelo mundo, por Deus nós somos exaltados. Moisés era gago, assassino, e Deus usou ele para libertar milhões de israelitas. Gideão era de família pobre, da menor casa, o menor de todos, e Deus o usou para livrar os israelitas dos midianitas. Ruth era estrangeira e Deus fez ela descendente de Cristo Jesus. Ana era estéril e Deus a fez mãe do profeta Samuel. Davi, que diremos de Davi? Pastor de ovelhas. Nem foi lembrado na hora que chamou os irmãos ali para ver quem seria o rei de Israel. E olha o que Deus fez com Davi. O tornou o maior rei de Israel. Jeremias se achava uma criança quando Deus chamou ele, mas Deus o fez um dos seus maiores profetas. Talvez você olhe para si mesmo, meu Deus, eu não tenho tantas coisas, eu não sou tanta coisa assim, eu sou tão falho, pecador. Eu queria te dizer, na verdade a palavra de Deus quer te dizer, que Deus ama exaltar aquele que é quebrantado, aquele que é humilde e aquele que se humilha diante dele. Eu não devo me entristecer se eu sou pobre, ou se não nasci numa família de renome. Deus se importa comigo, mesmo que o mundo não se importe. Eu fui eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Nós que somos cristãos. Nós que somos cristãos. Se nós somos desprezados pelo mundo, por Deus nós somos exaltados. Eu lembro de um pastor que ele era de São Paulo, e ele tinha uma vida confortável em São Paulo. Ele tinha um salário bom na igreja, ele tinha uma vida confortável, um carro bom, uma vida tranquila. Mas Deus, em um certo momento, chamou ele para ir ser pastor e plantar uma igreja lá pela região do Amazonas, no norte do Brasil. Uma região muito difícil, uma região que não tem igrejas, uma região pobre. E ele foi atendendo o chamado de Deus. Ele foi para lá para ter uma vida humilde, uma vida com pouco dinheiro, mas por causa de Deus.
Então, certo tempo depois, um missionário que era amigo dele em São Paulo foi até lá para fazer um trabalho. E reencontrou esse amigo dele, pastor, lá. E aí o missionário ficou espantado quando viu ele naquela situação. E falou para ele: pastor, naquela época, né, o senhor tinha uma vida confortável em São Paulo. O senhor tinha uma vida tranquila, tinha sua casa, né? Se eu não me engano, ele tinha vendido a casa para ir para o Amazonas, ser pastor lá. Tinha uma vida confortável, tinha bens e tudo mais. E agora, olha a situação que o senhor está, né? Poxa, olha o carro do senhor agora é o mais simples de todos. E aquele pastor olhou para aquele missionário e falou assim: o meu carro hoje pode ser o mais simples de todos, mas no céu eu tenho uma Ferrari. Uma Ferrari não pela prosperidade, mas por causa das minhas boas obras, porque eu entreguei minha vida a Deus. Jesus nos chama a fazer o mesmo, meus irmãos, a sermos humildes diante dele, porque ele exalta os humildes, seja aqui ou seja no céu. Ou seja no céu. Você pode até não ter milhares de seguidores no Facebook ou no Instagram, mas no livro da vida terá milhares de vidas impactadas pela sua santidade, pelo evangelho que você pregou, pela vida de piedade. Talvez você seja desconhecido aqui, mas no céu Jesus fala teu nome diante do Pai. Diante do Pai. Leia comigo agora os versículos 57 a 66. Onde a gente vai ver aqui que Deus é fiel e Ele cumpre suas promessas apesar de nós. Diz assim: quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que, no 8º dia, foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo a tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor. E essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que as ouviram, guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Olha que interessante. Chegou o tempo, então, de nascer João Batista, da parte de Isabel. E aconteceu que no 8º dia, versículo 59, foram circuncidar um menino como a lei exigia. E queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe de João Batista disse: de modo nenhum. Por quê? Porque ela já sabia que o anjo Gabriel já tinha dado o nome dele. O nome dele seria João Batista. Mas aí disseram: mas você não tem nenhum parente com esse nome? E foram falar com Zacarias. Por quê? Porque naquela época, infelizmente, as mulheres tinham poucos direitos, a voz não era tão ouvida, e a voz do homem era mais... não se dava muita importância à voz da mulher. E Zacarias, meus irmãos, ele estava mudo, porque quando o anjo Gabriel tinha falado para ele do anúncio de que ele seria pai de João Batista, Zacarias não creu. Zacarias não creu. E o anjo Gabriel falou assim: você vai ficar mudo até que tudo isso que eu te falei se cumpra. É por isso que até aqui Zacarias está mudo. Aí olha o que acontece. O povo dá uma tabuinha, né, de madeira, algo para que ele pudesse escrever qual nome ele queria para o seu filho João Batista. E aí ele fala: o nome dele é João. Perceba que ele não diz o nome dele será João. Ele fala: o nome dele é João. Por quê? Porque ele entende que não é ele, Isabel, que está dando o nome para João Batista, mas foi Deus que já deu o nome para João Batista, pelo anjo Gabriel. O nome dele é João. E todos se admiraram.
imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Olha que interessante, no momento que aquele que não tinha crido, Zacarias, agora que ele fala, o nome dele é João, né? Lembrando do que o anjo disse para ele, Deus vai lá e solta a língua dele para ele voltar a falar. É meio que uma punição de Deus, sabe? Eu tive um mentor ano passado, muito especial lá em São Paulo, chamado Marcão. E, infelizmente, ele veio falecer metade desse ano, mas ele foi muito especial para mim e ele me contou a história, um homem muito inteligente. E ele me contou que, quando ele era professor de universidade, os outros professores da universidade sempre diziam que, se o aluno chegasse atrasado, não ia poder assistir a aula. Mas toda vez que o aluno chegava atrasado, o professor tinha medo, sabe, de fechar a porta, e aí acabava deixando entrar e tal, e não cumpria a palavra que tinha dito. E Marcão era diferente. Marcão disse, quem chegar atrasado tem duas opções. Ou não vai assistir a aula, vai ficar fora, ou quando entrar vai ter que dar um grito, quando entrar na sala, dizendo, professor, posso entrar na sala de aula? Quer dizer, vai parar a aula toda, né? Vai passar maior vergonha. E essa era a condição. E aí toda vez que chegava um atrasado na sala dele, na aula dele, tinha que entrar gritando, professor, posso entrar na sala? E aí passava maior vexame. Mas entrava e assistia. Eu acho que é mais ou menos isso aqui quando eu leio esse texto. O anjo Gabriel tinha dito assim, Zacarias, porque você não creu que eu te disse que você vai ser pai de João Batista, você vai ficar mudo até que esse menino nasça. E aí agora que a gente está vendo que Zacarias reconhece que o anjo estava falando que Deus cumpre suas promessas, dizendo que o nome dele é João, agora a língua dele se solta. Então, é que nem o aluno conseguiu assistir a aula, mas foi punido, passou vexame, né? Eu acho que é mais ou menos essa ideia. Zacarias, ele é punido por não ter crido na promessa de Deus, ficou mudo, mas Deus acabou cumprindo a sua promessa mesmo assim. Né? Como se Deus quisesse falar assim, tá vendo que eu cumpro minhas promessas? Tá vendo? Agora tua língua vai se soltar aí, agora que tu já sabe. Né? E a gente aprende aqui que Zacarias ele foi incrédulo, mas mesmo assim Deus cumpriu sua promessa. Apesar da falha da fé de Zacarias. Então a gente aprende que mesmo, por exemplo, quem esteja lutando contra o pecado e perdendo, Deus promete que está santificando a gente, através disso. Mesmo que eu pregue a palavra e não veja resultados visíveis, Deus promete que o Espírito dele trabalha de forma invisível. Mesmo que eu não veja evolução na pessoa que eu estou discipulando, Deus promete que a palavra dele não volta vazia. Mesmo que minha oferta seja um pouquinho só de dinheiro, Deus promete que quem dá de coração, dá mais do que todo mundo. Mesmo que eu pregue e ore e a pessoa que eu amo não se converta, Deus promete que isso faz parte do plano bom e soberano dele, mesmo que eu não entenda. Mesmo que eu cometa os pecados mais escandalosos e terríveis, Deus promete que se nos arrependermos, Ele nos perdoa. Senhor, Deus de Israel, porque visitou o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Poderosa salvação na casa de Davi, lembrando da promessa que Deus tinha feito em 2 Samuel 7, para Davi, de que Deus suscitaria a Davi alguém da descendência dele que estaria no trono e reinaria para sempre. Deus está cumprindo isso agora em Jesus. É isso que Zacarias está dizendo, cheio do Espírito Santo. Versículo 70. Como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Aqui na EBD, mais cedo, eu vi a irmã Karine e outra irmã dizendo como a Bíblia é maravilhosa, né? Tantas profecias que aconteceram no Antigo Testamento e foram cumpridas no Novo Testamento, né? Deus não deixou de cumprir nenhuma profecia. E quando Jesus vem, João Batista vem, eles cumprem todas as profecias. Tudo que Deus tinha dito que ia acontecer, acontece, apesar das falhas dos homens, né?
Versículo 71. Para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Aqui, na época de Israel, eles pensavam que os inimigos eram somente os romanos, porque Israel, eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, que era o império que dominava na época. Mas quando Jesus vem, a gente aprende que Jesus não liberta somente dos romanos, ele liberta do pecado, ele liberta da morte, ele liberta de Satanás, do mundo. A salvação de Cristo é ainda maior, mais profunda. Por isso que João Batista tinha que vir antes de Jesus, para preparar o coração do povo para uma mensagem mais profunda. Versículo 72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Qual aliança? A aliança de Gênesis 12, 1 a 3, que tinha feito a Abraão. E do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Por quê? Jesus veio para nos salvar. E quando Jesus vem para nos salvar, ele coloca em nós o Espírito Santo de Deus. E agora a gente consegue ser santo e agradável ao Senhor, todos os dias. Versículo 76. E você, menino, João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados. Como estava profetizado em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Que antes do Senhor Jesus viria aquele que prepararia o caminho do Senhor. Versículo 77. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, o Evangelho, por meio da remissão dos seus pecados, o perdão dos pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Olha que versículos lindos, esse aqui de versículo 78 e 79. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Isso estava profetizado em Malaquias 4, 1 a 3, que quando Jesus viesse, ele viria como um sol a iluminar tudo à sua volta, para nós que estávamos nas trevas dos nossos pecados. Esse texto aqui é lindo, é uma poesia linda. Não sei se você entende dessa forma. Nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. É como uma noite de madrugada, sabe? Uma noite de madrugada, onde está todo mundo dormindo na cidade. E ali às 5 da manhã o sol nasce e começa a iluminar tudo à nossa volta, né? Eu imagino nós dormindo de madrugada como um agente morto nos nossos delitos e pecados. Mas quando o sol vem, nasce às 5 da manhã e ilumina tudo, ele não só nos acorda com a salvação, mas também nos santifica. E nos faz ver todas as coisas agora com claridade, pelo Espírito Santo de Deus. E nos santifica, né? Ele nos santifica, nos iluminando e dirigindo os nossos pés pelo caminho da paz. C.S. Lewis disse que eu acredito no cristianismo como acredito no sol que nasceu. Não apenas porque posso vê-lo, mas porque por meio dele eu vejo tudo ao meu redor. Eu vejo tudo ao meu redor. E através de Cristo, não só a gente acorda de madrugada, né? A gente é salvo, mas a gente consegue ver tudo ao nosso redor. Meus irmãos, esse texto nos mostra que quando nós humildemente confiamos em Deus, Ele nos exalta. Mas mesmo quando somos falhos, como Zacarias foi e não creu, Deus ainda assim, Ele é fiel a nós.
E eu queria trazer à sua memória a maior promessa das nossas vidas, que nós aguardamos com grande expectativa hoje, qual é? É a que está lá em Apocalipse, no último parágrafo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem mais ou menos um mês que eu me despedi de um grande amigo que eu fiz em São Paulo, chamado Rafael. Ele veio lá do sertão do Piauí, Piripiri, para fazer seminário junto com a gente, 1 ano. E eu fiz uma grande amizade com ele, até porque ele é nordestino igual a mim. E a gente fez uma grande amizade. Eu lembro que no dia que a gente foi se despedir, a gente não queria admitir, mas a gente estava triste no coração. E a gente estava segurando o choro, e eu lembro que na hora de dar tchau no portão, ele iria viajar no dia seguinte, ele falou assim, vai logo embora, senão eu vou chorar. Eu falei, meu amigo, eu estou querendo chorar já tem 1 hora, e tu não sabe. E aí eu fui embora, e no caminho de casa, andando, eu fui triste, né? Porque é difícil a gente se despedir de quem a gente ama. Mas, ao mesmo tempo, eu lembrei da promessa de Deus na palavra dele, de que haverá um dia que eu não mais precisarei me despedir das pessoas que eu amo. Haverá um dia que eu não mais chorarei. Haverá um dia que eu não mais sofrerei. Haverá um dia que eu irei rever todas as pessoas que eu amava, que eu me despedi aqui na terra. Haverá um dia que não haverá mais sofrimento, lágrimas, choro nem dor. Eu verei o meu Senhor face a face, nunca mais precisarei lutar contra o pecado. E essa é a nossa promessa. Que vivamos uma vida hoje, até o último fôlego de vida, nos humilhando debaixo da potente mão de Deus. E a tempo oportuno Ele nos exaltará nos céus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Pela Tua palavra que nos exorta, nos encoraja, nos sustenta, Senhor. Obrigado pelas Tuas promessas que não falham apesar de nós. Obrigado por Jesus Cristo, que veio de uma virgem, um milagre. João Batista também, que nasceu de um milagre, uma mulher estéril. E o Senhor cumpriu a sua promessa para nos salvar dos nossos pecados. E agora nós aguardamos os céus para estar contigo eternamente. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Amém.